Olá, segundo ano, aqui é o professor Davi e hoje nós vamos começar o PET volume 6. Este vídeo é a explicação e depois a correção das atividades. Se você quiser ter acesso apenas à correção das atividades, basta você clicar no card que vai aparecer aqui acima agora e você será direcionado ao vídeo das correções das atividades. Então vamos à explicação do conteúdo da semana 1 do segundo ano. O tema trabalhado essa semana é saúde bucal, e o texto inicia trazendo que a boca é um órgão que, além da sua importância na alimentação, ela está relacionada ao processo inicial da digestão do alimento, com a deglutição de alguns alimentos. A boca também está ligada fundamentalmente ao processo de socialização, pois é através da boca que nos relacionamos com as pessoas e com o mundo, por meio da fala, da aparência, do beijo, do prazer em saborear os alimentos e do sorriso. E na sequência vem trazendo que problemas bucais podem causar dores, infecções, dificuldades em falar, mastigar, se alimentar, consequentemente, causar ausência no trabalho, na escola, além de causar a má aparência. E isso interfere diretamente na saúde geral do indivíduo, que tem a correlação, como foi citado anteriormente, nos estudos, no trabalho, na vida social e na qualidade de vida do mesmo. A saúde bucal é um componente indissociável e integrante da saúde geral, pois uma má saúde bucal está relacionada com problemas na saúde de forma geral. Pelo fato da boca ser a porta de entrada para diversos agentes infecciosos, e por isso uma boa saúde bucal faz toda a diferença. A saúde bucal também está relacionada com condições socioeconômicas e culturais de uma população, com as condições alimentares e também os hábitos alimentares, as condições de moradia, trabalho, a renda que essa população possui, o meio ambiente, o transporte, o lazer, a liberdade, o acesso a serviços de saúde e principalmente informação. Então, quando se pensa em uma busca de saúde bucal, devemos pensar também na luta pela melhoria de determinantes sociais, políticos e econômicos. Outros fatores também que influenciam a saúde bucal são os riscos comportamentais, tais como uma dieta rica em açúcar, o uso do tabaco, o consumo excessivo de álcool e o baixo juízo valorativo da higiene bucal. Esse baixo juízo valorativo da higiene bucal é aquele indivíduo meio desleixado que não se preocupa muito com a sua higiene bucal. A educação e a informação sobre os conteúdos com a saúde bucal são elementos importantes para garantir a saúde bucal. E dentro deste contexto, é importante que a população tenha acesso à informação e à educação em saúde bucal, que vai além de transmitir a informação. A ideia é buscar e promover o entendimento e o apoio para o desenvolvimento de habilidades pessoais, sociais e políticas que permitam aos indivíduos realizar ações para promover a saúde bucal. Somente a informação não é suficiente neste caso. Na sequência vem trazendo alguns problemas causados pela má saúde bucal, pela má gestão da sua saúde bucal. E um deles é a cárie dentária, juntamente com a gengivite, entre outras possibilidades mais. Mas a recorrência maior aqui seria a cárie dentária, que é uma das doenças mais prevalentes no mundo e a maior causa de perdas dentárias. É de natureza não infecciosa, não transmissível e é uma doença açúcar-dependente e multifatorial. Ela é açúcar-dependente porque os micro-organismos presentes na cavidade bucal usam diferentes açúcares como fonte de energia, produzindo ácidos como resultado de uma fermentação biológica, o qual desmineralizam a superfície dos dentes, culminando em lesões, as cavidades, aqueles buraquinhos escurecidos na superfície dos dentes. Os principais fatores de risco para a cárie, que é um grande problema, são fatores culturais e socioeconômicos, falta de acesso a flúor, principalmente a escovação com pasta de dente fluoretada, deficiência no controle mecânico, consumo frequente e não racional de açúcar e hipossalivação, ou seja, baixa salivação. Aí vem trazendo uma curiosidade nesta parte aqui para vocês, que é sobre a fluoretação da água, a água que você recebe em casa, aquela que vem da rede de abastecimento. Essa fluoretação é considerada um método seguro e eficaz na prevenção de cárie dentária, sendo uma medida com o potencial de atingir a toda uma população sem distinção. Além dessa água fluoretada, o uso de pasta de dente também fluoretada e melhorias na qualidade de vida do indivíduo são considerados principais fatores de diminuição da prevalência da cárie dentária nas populações.
E abaixo aqui vem trazendo, né, informações sobre alguns estudos que quanto menor as condições socioeconômicas de um município, maior a prevalência de problemas com cárie dentária, além de extração de dente por estes fatores. E para fechar aqui a nossa explicação da semana, a atenção à saúde bucal está contemplada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio do Brasil Sorridente, que é um programa, né, uma política de saúde pública visando a saúde bucal vinculada ao SUS, ok? Aqui abaixo para saber mais com link, né, para um vídeo do YouTube que vem trazendo mitos e verdades sobre a escovação. Vale a pena assistir, ok, pessoal? Agora que concluímos a nossa explicação, vamos às atividades. Esta semana estamos trabalhando o conteúdo saúde bucal. A atividade 1 é uma atividade de reflexão, onde você deve ler este texto inicialmente, analisar essa charge e depois responder as questões abaixo. Então vamos à possibilidade de resposta para a atividade número 1. Atividade 1. Após a leitura do texto, vamos refletir sobre as condições de saúde bucal da população. De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, os determinantes sociais da saúde estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha. Também podem ser considerados os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego. E aqui, pessoal, logo abaixo é colocado uma charge onde o médico, né, o dentista, na verdade, diz: esta escovação está errada. Pelo jeito, estes dentes foram escovados há mais de 5 dias. E aí a mulher responde, né, com semblante triste: mas foi o senhor que disse, doutor. Escove os dentes sempre após as refeições. E aqui uma crítica social, né, à situação das pessoas que vivem, né, com pouca ou quase nenhuma renda, tá certo? Após então analisar a charge, vocês devem responder as questões que foram colocadas logo abaixo. E a questão número 1 pergunta como os determinantes sociais impactam a saúde bucal das pessoas. E eu coloquei uma possibilidade de resposta que fica como exemplo para vocês aí. Eu coloquei o seguinte: os determinantes sociais têm impacto direto na saúde bucal das pessoas, sejam nos hábitos alimentares ou no acesso a recursos e informações sobre saúde bucal ou nas condições em que vivem. A alimentação rica em açúcares, por exemplo, é um fator que colabora no surgimento de cárie, que é uma doença bucal. O acesso à informação e a recursos é outro ponto que tem impacto sobre a saúde bucal das pessoas, pois, bem informadas e com recursos, a possibilidade de ocorrência de doenças bucais diminui. E, por fim, as condições em que as pessoas vivem podem influenciar na saúde bucal. Acesso ao saneamento básico, por exemplo, favorece a saúde bucal, pois água tratada e fluorada é considerada um método seguro e eficaz na prevenção de cárie dentária. Pessoal, aqui eu utilizei muito as informações que foram trabalhadas nos textos dessa semana. E o último ponto aqui sobre a água fluorada ou fluoretada, ela é eficaz na prevenção de cárie dentária quando aliada à escovação e utilização de outros recursos mais, tá bom? E na parte inicial, então, eu dei uma introdução e fui explicando os pontos depois que eu utilizei para introduzir a ideia da resposta. Que fique este modelo para vocês. Ok? Vamos à questão número 2. A questão número 2 pede o seguinte: para você, como as condições de saúde bucal impactam nas vidas das pessoas? E aí eu coloquei uma possibilidade de resposta, lembrando que aqui é solicitada uma resposta em parte pessoal. Eu coloquei o seguinte: as condições de saúde bucal impactam diretamente na vida das pessoas, pois é através da boca que nos relacionamos com o mundo e com as pessoas, utilizando a fala, a aparência, o beijo, a degustação de alimentos e o sorriso. Além disso, a saúde bucal tem influência direta na saúde geral. Uma resposta mais curta e direta ao que foi solicitado na questão. Beleza? Fica este exemplo aí para vocês construírem a resposta de vocês. A questão 3 pede o seguinte: como podemos explicar que as populações mais pobres têm piores condições bucais? E aí, pessoal, aqui uma resposta bem direta também. Podemos explicar a partir da constatação da realidade. A população mais pobre tem menos acesso a saneamento básico, que além de influenciar na saúde bucal, influencia principalmente na saúde geral. Tem menos acesso também a recursos, tá? Então o processo de higienização bucal, de higiene bucal, fica dificultado, tem menos acesso a informações. Quanto menos informada, pior será a forma de realização da higiene bucal, ok? Aqui eu tentei ser bem incisivo para não deixar a resposta muito grande. Eu acredito que vai ajudar vocês aí a construir a resposta de vocês. Questão número 4. Além da alimentação, que outros fatores contribuem para a falta de cuidado do paciente com a sua saúde bucal?
E eu coloquei o seguinte: além da alimentação, fatores sociais, culturais e socioeconômicos influenciam e contribuem para a falta de cuidado do paciente com a sua saúde bucal. Aqui eu fui bem direto, eu não procurei explicar o que cada um desses fatores pode ocasionar, porque não foi solicitado pela questão. Então eu fui mais incisivo aqui também, beleza? Vamos à próxima atividade, que é a atividade 2. A atividade 2 pede para que você analise o gráfico e depois responda as questões. O gráfico apresenta o índice CPOD, o número de dentes permanentes cariados, perdidos e restaurados em crianças de 12 anos, segundo as regiões brasileiras nos anos de 1986 e 2003. O gráfico, pessoal, é este apresentado aqui. Este é o gráfico. E aqui apresenta o Brasil de forma geral e depois cada uma das regiões e os índices encontrados em cada um dos anos aqui, tá certo? Depois de analisar o gráfico aqui, então a gente vai responder as questões. A questão número 1 pergunta o seguinte: analisando o desenvolvimento do país entre o ano de 1986 e 2003, o que se refere à queda significativa no índice de CPOD? Essa questão é um pouco complicada porque a atividade não traz um texto de apoio e apenas o gráfico. E o gráfico não apresenta esses motivos. Só que aí, uma dica que fica aqui é a seguinte: aqui no gráfico, este link aqui abaixo, ele é referente a um artigo científico que traz as informações sobre este conteúdo. É importante a leitura deste artigo. E aí, lendo o artigo, eu fiz a questão de ler boa parte do artigo aqui para poder responder a questão. Eu encontrei esta parte aqui, esse início de parágrafo aqui, que dá subsídio suficiente para a gente responder a questão. E assim eu fiz, pessoal. Eu quase que copiei e colei lá, tá certo? E a resposta ficou o seguinte: a redução dos valores de CPOD tem sido atribuída à expansão da fluoração das águas de abastecimento público, sobretudo no sul e no sudeste, dentifrícios fluorados no mercado, com maior impacto relativo na região norte, nordeste e centro-oeste, e a mudança de enfoque nos programas de odontologia em saúde pública em todas as regiões do país. Fica então essa possibilidade de resposta para esta questão. É uma questão bem difícil, mas eu acho que aqui vai ajudar vocês. A questão 2 pergunta o seguinte: para que essa queda continue e a população brasileira possa se beneficiar com uma boa qualidade de saúde bucal, que medidas você poderia sugerir para atender a população menos beneficiada? E aí, como resposta, eu coloquei o seguinte: acesso a saneamento básico, como água tratada, que aqui é a fluoração da água disponibilizada, que a gente viu que tem interferência na saúde bucal da população, como foi colocado na resposta da questão número 1. E o segundo é acesso a recursos e informações para uma boa saúde bucal. Aqui eu acredito que responde muito bem a questão. E lembrando que aqui em parte ela é uma questão que exige uma resposta pessoal. Que medidas você poderia sugerir, ok? Vamos à questão número 3. Questão número 3 pede o seguinte: quais regiões do país apresentam o maior e o menor índice de CPOD no ano de 1986? Apresente pelo menos duas causas ou motivos para essa situação. E aí o maior índice de CPOD está na região centro-oeste e norte e o menor índice está na região sudeste e sul. Quando a gente analisa o gráfico aqui, a gente observa que no ano de 1986 a gente tem os maiores índices na região centro-oeste e na região norte e os menores índices na sudeste e na sul. E depois pede para você apresentar pelo menos duas causas ou motivos para essa situação. E eu coloquei aqui o acesso ao saneamento básico, informação e recursos para uma boa saúde bucal são os motivos ou causas para essa situação apresentada. Então aqui finalizamos a atividade número 2 e vamos à atividade número 3. A atividade número 3 pede a você que enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, segundo seus conhecimentos sobre saúde bucal. E assim eu fiz, pessoal. Aqui está numerado de 1 a 5 e aí eu fiz os correspondentes aqui. Eu não farei a leitura porque é uma atividade bem simples, tá? E aqui já está a correção. Mas vocês podem conferir se colocaram tudo certo aí. Vamos à próxima atividade, atividade 4. Atividade 4. Não é só a falta de cuidados na escovação e a falta de uma boa alimentação que trazem prejuízos na preservação dos nossos dentes. A falta de cultura, informação e pensamento crítico também influencia neste mal. A partir da interpretação da charge, faça uma análise crítica do contexto sociopolítico da situação apresentada. Eu já coloquei uma resposta aqui, mas vamos ver a charge. Pois bem, a charge é essa aqui. Temos um político e um cidadão, e o cidadão diz o seguinte: o dentista disse que a dentadura que o senhor me deu é sem o dente da frente. E aí o político responde: se eu ganhar a eleição, eu mando completar. Então aqui, até para um contexto bem atual, nesse momento de eleições municipais, essa charge se faz bem presente.
a troca do voto por um favor, e é com base nisso que vocês podem construir a resposta da questão. E aí, respondendo ao que foi solicitado na questão, para mim fazer uma análise crítica sobre o contexto sociopolítico da situação apresentada, eu coloquei o seguinte: os cuidados básicos e a alimentação são fatores importantes na manutenção de uma boa saúde bucal, mas, além disso, é importante ter cultura, informação e pensamento crítico. Na charge, o cidadão fica refém do político, pois o mesmo só receberá o restante da dentadura se o político ganhar a eleição. Apesar de ser uma charge, é um contexto muito presente nos dias atuais. As pessoas trocam o voto por favores e depois nada recebem, pois o político entrou por meio da troca e não por mérito e plano de gestão bem definidos. E é isso aí, pessoal. Eu utilizei este contexto, essa aqui é a minha interpretação deste contexto para construir a resposta da atividade 4. Que fique como um exemplo, para vocês construírem a resposta de vocês. Tá certo? Aqui em parte é uma questão que exige uma resposta pessoal. E é isso aí, segundo ano. Com isso, nós concluímos aqui a explicação e correção do conteúdo da primeira semana do PET Volume 6. Quaisquer dúvidas no campo de comentários, se inscrevam no canal e um forte abraço.